Uma boa tarde a vocês todos, meus queridos e amados irmãos. Hoje é 5 de abril de 2020, domingo, e eu sei que vocês todos são nossos amigos, nossos amados irmãos, e estão aguardando uma boa palavra para vocês. E a boa palavra só pode vir da palavra de Deus. E eu estou também me comunicando aqui, como muitas vezes, com muita alegria, com os amados irmãos Maurício, Sara e o Mauricinho de Londres. Lá na Espanha nós temos a Ofélia, nos Estados Unidos nós temos o Marcos com a Suzete, e nós temos também aí nos Estados Unidos o Leandro com a Annelise, a Valentina e o Enzo. Que maravilha essa gente toda. Também o nosso amigo Gerson. Gerson Bergamin, saudades de você, da Eurídice. Puxa, e os seus 8 filhos, hein, estão aí em Miami. Glória a Deus pela vida de vocês. Ô Ritinha, Rita Cofone, a irmã do meu genro, Sérgio, eu sei que você costuma nos ouvir, estamos felizes com isso. E nos lembramos também da Marli. A Marli foi lá para o Canadá junto com a sua filha Renata para assistir o nascimento do primeiro netinho. Marli e Renata, uma grande alegria revê-los. E todos vocês, meus amados irmãos aqui do Brasil, pastores, membros de igreja, pessoas amadas e queridas que habitam no nosso coração. Como nós estamos vivendo atualmente um momento muito difícil para todos nós, porque nunca, jamais, neste mundo de Deus, jamais aconteceu alguma coisa semelhante que fosse globalizada. O mundo inteiro está passando por esses problemas graves desta maligna peste, que quem sabe isto aí já faz parte das primeiras dores anunciadas em Apocalipse. E certamente que sim, porque um acontecimento desse tipo jamais aconteceria se não fosse organizado, orquestrado por Deus. Agora, Deus seria malvado? Deus seria mau? De maneira alguma. Deus tem tido uma paciência tremenda com todos nós. Você observa, por exemplo, a paciência de Deus. Mas uma coisa que toca no meu coração muito é o seguinte: algumas pessoas pensam, será que são poucos aqueles que estão obedecendo a palavra de Deus? Eu vou dizer para você que não. Durante a Idade Média, os grandes mártires eram milhares de milhares que eram perseguidos, queimados vivos nas fogueiras, mantiveram a fé. Nos lembramos também de Elias. Elias disse assim: puxa, eu estou sozinho, não tem mais ninguém comigo, Senhor, fiquei sozinho, todos querem meu mal. Mas Deus disse: não, Elias, não é nada disso, ainda temos mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. E então, o que nós devemos pensar hoje é exatamente isso. Nós também fazemos parte de uma pleiade enorme de pessoas fiéis como vocês, que não têm se dobrado e dobrado os joelhos em adoração ao mundo, às coisas deste mundo que passam, são passageiras. Agora, o que a palavra de Deus tem para nos orientar neste momento? Eu queria passar para vocês algumas passagens bíblicas que eu separei, muito boas. Uma delas fala sobre fundamentos, porque eu quero dizer que tipo de recursos nós temos para enfrentar esta situação que tem amedrontado tanta gente. Então eu tomei posse aqui de algumas palavras importantes em que pessoas enfrentaram os problemas corajosamente. Você vê, por exemplo, ali em Hebreus, olha que coisa linda, em Hebreus capítulo 11, eu fiquei apaixonado por essa passagem. E eu sei que você vai gostar também, porque aqui começa lá falando de Moisés, que Moisés, ele escolheu sofrer as agruras que o povo de Israel sofria na escravidão, e ele preferiu as lutas do que ter o gozo do pecado. E também ele tinha por maiores riquezas o vitupério de Cristo
do que os tesouros do Egito, porque ele ficou como que vendo o invisível, deixou o Egito de uma forma interessante. Eram pragas e pestes que estavam desabando sobre aquela nação, mas o povo de Deus foi guardado, como você também sabe. As pestes vieram sobre o Egito, mas você se lembra de uma coisa, você que conhece a Bíblia, logicamente, lemos que Deus arrumou um lugarzinho especial para o povo de Deus que chamava Terra de Gósen. Ali as pragas não alcançaram aquele povo. E se você se sentir assim como um cristão na terra de Gósen, confiando em Deus, em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, você vai ver que no meio de tudo isso, as coisas ruins que acontecem com aqueles que não são servos de Deus, não vão acontecer com você de maneira alguma. E eu tenho essa experiência, você tem essa experiência. Olha para trás e veja por quantos obstáculos você já passou. Você acha que é hora de ficar desesperado, de depor as armas? Você acha que Deus agora vai falhar, que Deus patrocina fracassos? De maneira alguma. Eu gostaria de lembrar você que para Deus, sabe quem você é? Você é a casa preferida de Deus. Deus escolheu através do Espírito Santo habitar aqui dentro do teu peito, dentro do teu coração, fazendo da tua vida, do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, moradia do Espírito Santo de Deus. Você acha que estando em você, ele não vai evitar todas essas coisas que estão acontecendo à sua volta? O salmista diz no Salmo 91 que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque os seus anjos, olha que maravilha, dará ordens aos seus anjos a teu respeito, a tua casa, a tua família, os teus queridos, para te sustentar, para que você não tropece com os teus pés em pedras. Mas não é só isso. A palavra diz ainda que você vai pisar serpentes e escorpiões e toda fera deste mundo, tudo aquilo que nos prejudica. Você vai ser um vencedor, porque você vai atravessar essas dificuldades, como Davi fazia. Davi disse também em Salmos: em Deus eu atravesso um esquadrão, eu salto as muralhas. Vamos saltar muralhas, vamos atravessar os esquadrões do inferno, do inimigo, e vamos vencer. Agora, uma coisa, tudo tem uma condição. As condições de Deus, para nós, a parte difícil fica com Ele. Ele fica com o pecado, com o castigo do pecado que caiu sobre a cruz ali em Cristo Jesus. Ele fica com a parte ruim da nossa vida. Você dá barro para Ele e Ele dá ouro para você. Entende? Por isso que nós temos um oleiro que Ele refaz o vaso que somos nós. Mas uma coisa que eu quero passar para você também, Paulo lá em 1 aos Coríntios, isso não quer dizer que eu seja corintiano, apesar que eu não tenha nada contra o Corinthians. Mas Deus falou 2 vezes aos corintianos. Espero que eles aproveitem essa oportunidade. Em 1 aos Coríntios, você está com a sua Bíblia aí, senão presta atenção naquilo que eu vou dizer. Uma coisa interessante, em 1 Coríntios 4, em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 11, você vai ver uma coisa interessante. Aliás, a gente pode seguir um pouco para frente. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 16. Aqui Paulo está falando o seguinte, que Deus está construindo um edifício. O edifício é um prédio, com muitos andares ou com poucos, pode ser um grande armazém, alguma coisa assim. Deus está construindo sobre um fundamento. Esta construção é na nossa vida, é na tua vida. Então, o edifício, quem escolhe o que vai colocar sobre fundamento, o fundamento é Cristo, ninguém pode pôr outro. Tudo é feito em cima de Cristo. Se você nasceu de novo, aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está fundamentado. Ninguém pode pôr outro fundamento, Paulo disse. Mas veja o que você constrói sobre ele. A construção do edifício depende de você. E ele diz aqui, a partir do verso 16, que você pode usar na construção, você pode usar ouro, prata ou pedras preciosas. Pedras preciosas, diamante, rubins, topázio,
ametista. Vai pensando em pedras preciosas. Você pode construir o seu edifício com essas pedras. Quem são essas pedras, no caso espiritual? Diríamos que você encontra em Gálatas 5 quais são essas pedras. Ele fala de uma vida de amor, uma vida de perdão, uma vida de arrependimento, uma vida, diríamos assim, de amar o próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Essas são pedras preciosas, isso é ouro, isso é prata. Se você construir com ouro, prata e pedras preciosas, vai chegar o dia da provação. Porque todos nós somos provados. E você já observou, este não é um momento de provação? Quanta gente está condenando Deus, quanta gente está culpando Deus, Deus não faz nada, Deus não faz isso, não faz aquilo. Mas o que essas pessoas estão fazendo com relação a Deus? Estão desobedecendo, estão humilhando ao próprio Cristo que morreu na cruz por nós, fazendo pouco de tudo que Deus tem nos dado. Então eu fiquei pensando nisto. Você está construindo com pedras preciosas, topázio, ametista, rubins, todas essas coisas, ouro e prata, ou você está fazendo uma construção com coisas perecíveis, coisas ruins, coisas que prejudicam a construção, poderá fazer a construção desabar. E eu vou contar uma historinha interessante para você, que eu ouvi não faz muito tempo, e que eu guardei na mente, eu quero compartilhar com vocês, meus amados. E isso vai ajudar você a entender o que eu estou querendo dizer. O Espírito Santo está aí te ajudando para isso. Olha, um fazendeiro, vamos dizer que esse fazendeiro era de uma fazenda lá do Mato Grosso, muito bonita e grande. E ele tinha um armazém onde ele guardava as colheitas. Guardava o milho, guardava a soja, ele guardava todas as coisas preciosas. Mas acontece que um dia começou a pegar fogo no armazém. E lá ele guardava as colheitas dele. O arroz, o feijão, como eu estava dizendo, e muita coisa. E o gado, mais do que depressa, quando ele viu que saía fumaça, ele correu lá, colocou o gado para fora, tentou retirar alguma coisa, mas não deu tempo. Era a construção da vida dele, este é o símile. Agora, o fogo queimou tudo, não sobrou nada. Mas dentro daquele armazém, ele guardava escondido uma caixinha de madeira muito bonitinha, onde ele guardava as joias dos seus antepassados, que deram para ele, dos seus pais, dos avós. Tinha brincos de ouro, de prata, muitas pedras preciosas, diamantes, coisas assim. Ele guardou numa caixinha. E qual foi a preocupação dele? Depois que o fogo acabou, a fumaça abaixou, jogaram um bocado de água e tal, ele foi correndo lá para ver o que tinha sobrado. E ele viu que tudo tinha se queimado. Mas aí ele saiu pisando nas cinzas, com uma bota de couro forte. E aí ele começou a encontrar o quê? Pedras preciosas, ele encontrou todas elas, anéis, braceletes, joias de ouro, de prata, uma porção. E ele pegou então uma sacolinha e foi colocando tudo dentro. O fogo queimou tudo, mas o fogo não queimou as pedras preciosas, as riquezas. E o que são essas coisas? O fogo da provação vem sobre nós. Se você for fiel, aguentar o fogo, Paulo disse também em Romanos, que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há uma glória poderosa que Deus vai revelar na tua vida. E você sendo fiel, como Paulo também disse, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida cheia de pedras preciosas, de ouro e prata. É a salvação, é a vida eterna, pela graça. Você não vai pagar nada por isso, Jesus pagou na cruz. Nenhum dinheiro deste mundo pode pagar essa salvação, essa glória que há de nós, há de ser revelada. Então, amado irmão, amado irmã, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo, amigos que nos assistem, aproveite esta hora, entregue definitivamente a tua vida a Jesus, e quando vier o fogo da provação, a sua obediência a Deus, sua vida cristã vai sobreviver. Você tem um fundamento que o fogo não queima. Aquele armazém tinha alicerces.
de pedra, de cimento e concreto armado. Aqueles alicerces permaneceram. Esses alicerces é a fé em Cristo Jesus, é a salvação. O fogo da provação pode queimar tudo, mas não vai tirar de você a salvação. Então repita comigo, vocês todos, esta oração, para que nós possamos mais uma vez, na nossa vida, repetir a nossa entrega. Deus tem que saber que eu mantenho a minha fé, que eu mantenho a minha posição. Então, repita comigo, eu faço questão, eu vou dormir tranquilo se você fizer esta oração comigo, pode ser em voz alta ou em silêncio. Diga assim, eu, e dá o teu nome, fulano de tal, neste momento, entrego a minha vida, entrego também a minha casa, a minha família, as minhas preocupações e a minha vida como um todo nas tuas mãos, amado Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor da minha vida, alguém que entrou na minha casa e nunca mais vai sair, e prometo em nome de Jesus ir desbastando o território do meu coração de todas as pragas, de todas as ervas daninhas, de tudo aquilo que desagrada a Deus. E vou colocar o Senhor sempre em primeiro lugar na minha vida. E eu te recebo então como meu único e suficiente Salvador, sendo que nenhum outro tipo de criatura ou de Deus, de qualquer coisa existente neste mundo, vai tomar o teu lugar. Por isso eu quero dizer, como os heróis da fé, que no momento da provação eu me lembro que o Senhor tem me dado promessas, o Senhor tem me dado a salvação, e por isso eu poderei enfrentar a força do fogo, como aqueles heróis, enfrentar a força das águas e dos ventos contrários, enfrentar o fogo que abrasa na fornalha, como estava Daniel e aqueles 7 amigos, os 3 amigos dele no fogo. O 4º homem da fornalha estava lá, e esse 4º homem da fornalha permanecerá com você todos esses dias e você vai sentir a poderosa presença dele na tua vida. Assim eu abençoo cada um de vocês como sacerdote de Deus, como servo de Deus, como um pastor idoso que te conhece, muitos de vocês até desde o nascimento. Eu os abençoo, você e seus familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaro que praga alguma vai chegar na casa de vocês, porque Deus está te guardando hoje e sempre. Uma boa tarde para vocês e até o próximo domingo, com a graça de Deus. Amém e amém.